Você sabe o que é cidadania? Cidadania é o exercício e gozo dos direitos políticos e civis para todas as pessoas. Pois é, também no trânsito temos direitos e deveres. Vamos ver como é isso, assim como vamos conhecer um pouco mais sobre as regras de trânsito estabelecidas pelo atual Código de Trânsito Brasileiro pela Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Vamos a um pouco de história. O surgimento dos primeiros veículos foi ainda no século XIX, mais precisamente no ano de 1875. Porém, já em 1924, o número de veículos nos Estados Unidos já alcançava o expressivo número de 17.612.000 veículos. Com o aumento de veículos, surgiram problemas cotidianos como congestionamentos, acidentes e poluição. Contudo, é preciso ressaltar que o aumento do número de veículos resultou na criação de regras de trânsito, as quais vieram com o objetivo de disciplinar o uso das vias públicas por pedestres, ciclistas, condutores de motocicletas, condutores de carros, caminhões, ônibus e demais usuários do complexo de trânsito. No Brasil, a primeira lei federal que tratava da regulamentação do trânsito data de 1941. Depois, em 1966, a Lei de 5.108 instituiu o Código Nacional de Trânsito, que, junto com as resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, vigoraram até o ano de 1997. O atual Código de Trânsito brasileiro é saudado como sendo um dos mais modernos do mundo. Ele criou um sistema de pontos que são computados na habilitação do infrator, agrupando em 4 categorias: gravíssimas, graves, médias e leves. O atual Código Brasileiro de Trânsito transformou algumas falhas que antes eram consideradas apenas infrações em crimes de trânsito. O atual código deu caráter de maior gravidade a algumas infrações, chegando a multiplicar a multa de algumas delas por 3 e até 5 vezes, resultando em multas que atingem a cifra de R$500 a R$900, coibindo assim certos abusos que ocorriam no trânsito até bem pouco tempo. O que o atual código também criou em se tratando de condutores novatos foi uma maneira diferenciada de avaliá-los. Hoje, ao tirar a CNH pela primeira vez, o jovem ou motorista novato ganha uma carteira provisória que vale por 12 meses. E ele só passa a ter direito à carteira definitiva se após 1 ano não cometer nenhuma infração gravíssima, grave ou 2 médias. Todas as pessoas devem respeitar as leis de trânsito. Todos nós integramos ao sistema: o pedestre, o motociclista e, enfim, o motorista. Porém, nas vias públicas, existem diversos tipos de motoristas: o domingueiro, o recém-habilitado e o super experiente. Apesar de toda essa variação, todos são responsáveis pela segurança no trânsito. Essa responsabilidade pode ser seguida através da observância destes detalhes. O condutor de automóvel deve ser maior de 18 anos, deve estar habilitado, respeitar os sinais de trânsito e cuidar para que o veículo que dirige esteja sempre em boas condições de uso. Condutor de caminhões deve ter habilitação adequada e respeitar os veículos de menor porte. O condutor de ônibus deve ter habilitação adequada e também zelar pela segurança dos passageiros e, claro, respeitar os veículos de menor porte. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados, e todos são responsáveis pelos pedestres. Artigo 29 do 2º parágrafo. O trânsito tem um componente que é fundamental para a garantia da segurança dos usuários. É o policial de trânsito. O policial tem a função de fiscalizar
todas as atividades que envolvam veículos e pessoas em seu deslocamento nas vias públicas. Para garantir um trânsito mais seguro, regras, código de trânsito, policiamento são itens de grande importância. Mas todos que utilizam o trânsito têm sua parcela de contribuição. Faça a sua parte. Faça valer os seus direitos de cidadão e contribua para a cidadania de todos os brasileiros. Todos temos direito a um meio ambiente saudável. Entretanto, para que possamos desfrutar dessa benesse divina, temos todos que dar a nossa parcela de colaboração. Do contrário, sofreremos todos as consequências de nossos atos inconsequentes. Em outras palavras, ou nós atentamos para a necessidade de ajudar na preservação do ecossistema planetário, ou as atividades humanas serão as responsáveis diretas pela completa devastação do planeta e, obviamente, pela piora cada dia mais da qualidade de vida sobre a Terra. Um dos maiores causadores de problemas ao meio ambiente, tanto urbano quanto rural, sem sombra de dúvidas, é o trânsito. Vamos analisar juntos o veículo automotor como agente poluidor do meio ambiente. Os veículos automotores, quase que em sua totalidade, necessitam da queima de combustíveis fósseis para a produção de energia e sua consequente locomoção, além de usar componentes, equipamentos provenientes destes combustíveis para o seu completo funcionamento, introduzindo no meio ambiente elementos poluentes como óleo lubrificante, pneus, combustíveis, pastilhas de freio e bateria. Você já parou para observar que através de queima de todos esses elementos, os veículos liberam gases e partículas e que estes elementos estão presentes em nossas cidades, podendo causar males à nossa saúde e piorando nossas condições de vida? Com a queima dos combustíveis, são lançados na atmosfera fuligem, que é o resíduo resultante da queima de óleo diesel, gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos e outros gases que, devido à sua grande concentração na atmosfera, têm causado o já conhecido efeito estufa. Além da poluição por partículas e gases, os veículos também produzem poluição sonora. Com o aumento do número de veículos circulando pelas cidades, os organismos oficiais de contenção às agressões ao meio ambiente, IBAMA, órgão do governo federal, que através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, criou o PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar dos Veículos Automotores. Foi a partir desta preocupação que as indústrias desenvolveram sistemas mais avançados, visando a contenção de emissão de gases como os sistemas de injeção eletrônica. Esse sistema substituiu o carburador, evitando desperdícios, reduzindo a poluição. O catalisador é um dispositivo instalado no escapamento que transforma a substância poluente em gases menos ofensivos ao meio ambiente. E o canister, dispositivo que significa reservatório, uma espécie de filtro de carvão que armazena gases dos combustíveis e os direciona para o motor, onde o mesmo é reaproveitado, evitando a sua emissão. Esse é um veículo equipado com sistema de injeção eletrônica que veio em substituição ao carburador, com a intenção de diminuir o índice de poluição e o consumo de combustível. Tem vários sistemas nesse sistema de injeção eletrônica, bem como o fio de carvão ativado, que é o canister, onde queima os vapores provenientes do tanque de combustível, juntamente com o combustível. E tem o catalisador, que vai reduzir ainda mais os poluentes, reduzindo assim a taxa de poluição. Além disso,
Está se promovendo meios de transporte de massa nos grandes centros urbanos, dando-se preferência para os veículos movidos à eletricidade. Desta forma, reduzindo a concentração de veículos nas ruas das cidades e diminuindo as agressões ao meio ambiente. Recentemente, o governo brasileiro autorizou a utilização de gás natural veicular em substituição aos combustíveis em uso atualmente. O GNV emite a proporção menor de poluentes ao meio ambiente. O transporte de produtos perigosos, que oferece risco ao meio ambiente, à saúde das pessoas, requer cuidados especiais para sua locomoção na via pública. Sendo elegido por legislação específica, o condutor, além de ser submetido a treinamento especial, tomará todas as precauções, em especial, evitará o uso de vias com grande concentração populacional e reservas naturais. Contribua para um meio ambiente saudável. Regule periodicamente o motor de seu veículo, substituindo as peças por outras originais. Use combustível de boa procedência recomendada pelo fabricante. Não faça troca de fluidos em vias públicas. Procure sempre um estabelecimento especializado no serviço. Substitua pneus e baterias e deixe-os usados nos postos de troca para que seja feita a devida dissolução dos seus elementos químicos. Mantenha o sistema de escapamento sempre em ordem para não produzir poluição sonora demasiada. Conduza seu veículo de forma sensata, pois desta forma você estará economizando combustível. Evitar freadas bruscas já resulta em economia e menor desgaste das pastilhas de freios e pneus. Ao viajar pelo estado, fique atento aos nossos animais. Eles também têm direito à vida.